Meus amados, nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é a doutrina acerca do espírito, do sistema e da pessoa do anticristo. As suas influências nos nossos dias, em especial a sua influência dentro do cristianismo atual. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos visto, de poucos anos para cá, uma grande mudança no comportamento, na devoção, nas prioridades espirituais, na maneira de cultuar, de servir. E como o inimigo tem entrado com uma influência tão grande. Os cristãos hoje, muitos não têm percebido, mas estão com os seus corações assolados de apostasia. E a apostasia é o mais terrível câncer espiritual que um cristão pode ser acometido. Meus amados irmãos em Cristo e irmãs, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 22. Vamos ler os versículos 14 e 15. Esta é a quarta palavra sobre o coração do Senhor revelado, representado, manifestado nesta mesa. Esta é a quarta palavra, o coração do Senhor representado no partir do pão. E aqui nós vamos mais uma vez ler os textos para compreendermos a grandeza de tudo isso. Meus amados, preste atenção, chegada a hora, lá em João 13:1, nós encontramos o mesmo texto, mas da seguinte forma: ora, antes da festa da Páscoa, João 13:1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir desse mundo, é o que diz, para o mundo do Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Então, esse versículo aqui de João 13:1, ele está dentro desse versículo 14 de Lucas 22, o que significa que ele amplia o que estamos lendo. Então vamos, Lucas 22:14. Quando chegou a hora de passar desse mundo para o Pai, naquele momento em que ele chegou na mesa, ele amou os seus e os amou até o fim. E diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: eu tenho desejado. Nós já estudamos essa frase, tenho desejado, é um ardente desejo. Tenho desejado ansiosamente, eu já expliquei que são dois termos equivalentes no texto grego, o que numa crítica didática chamamos de tautologia, exagero de expressão, mas isso só acontece no sentido escriturístico, bíblico da palavra, é quando o autor, aquele que está escrevendo, ele está tentando, é uma tentativa de descrever algo que ultrapassa o limite da compreensão. Meus irmãos e irmãs, vocês estão me entendendo? Talvez você tenha visto isso várias vezes na sua Bíblia. Tenho desejado ansiosamente, desejo e ansiedade. Estamos falando do nosso Senhor. Parece uma coisa que ela está diante de nós para fortalecer o sentimento. É muito mais do que fortalecer o sentimento, mas por outro lado, é a própria incapacidade que o autor tem de não conseguir traduzir corretamente o que era o coração do Senhor ali. Quando ele chegou naquela mesa e olhou para os seus discípulos, ele os amou até o fim. O que significa? Ele os amou até as últimas consequências. Significa que o seu amor naquela mesa era um amor que estava transbordando. Eles não entenderam. Se você ler João 13, Jesus vai dizer para Pedro: tu não entende agora, mas vai entender depois. E João escreveu isso, amados irmãos, mais de 60 anos. Escute o que eu vou te falar. Depois de 60 anos que o nosso Senhor Jesus tinha morrido, João escreve: o amor tem memória, o amor tem lembranças. Então João vai lembrar daquela hora tão maravilhosa. Ele disse: ele nos amou até o fim.
Ele nos amou capaz de dar a sua vida toda. Então ele diz: tenho desejado ansiosamente, desejo ardor, ou um ardente desejo, um desejo incontrolável. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Bendito Deus e Pai, nos ajuda mais uma vez, Senhor. Ó Senhor, nós somos completamente incapazes de entender isso aqui, de entender o teu coração naquela mesa, de entender o teu olhar, de entender cada palavra, de entender os teus sentimentos, daquele que estava naquela mesa, diante de um grupo de pessoas, como nós aqui, que chegamos nessa mesa tão sobrecarregados, com problemas em casa, com problemas no trabalho, com indisposições físicas, com frustrações, com amarguras de coração, desanimados. Alguns aqui estão feridos. Mas, Senhor, que os nossos olhos possam se elevar e ver o teu amor, esse amor incontrolável, esse amor imensurável, esse amor que não tem medida, esse amor que é infinito, esse amor que foi derramado ali, e ele é sintetizado na descrição dessas duas palavras: tenho desejado ansiosamente. Senhor, que o nosso coração nesta manhã seja um coração de um profundo desejo por Ti, Senhor, de comer do Senhor nesta manhã, com a mais profunda gratidão que há no nosso coração, porque João, Pedro, Tiago, eles não mereciam aquela mesa, Judas não merecia aquela mesa, mas o Senhor convidou a todos, e hoje o Senhor mais uma vez nos convida. Aleluias, que Teu Espírito nos ajude a interpretar isso nesta manhã. Amém, Senhor. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, no estudo passado, e hoje é a continuação do estudo que tivemos no domingo de manhã, onde nós lemos aqui, quero lembrar-lhes, Efésios 2:7, nós vamos partir daqui, vocês vão se lembrar que eu disse para vocês, na próxima semana continuaremos a partir daqui. Então, lembre-se que nós estamos estudando apenas a primeira frase desse versículo 7 de Efésios capítulo 2. Está assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema ou abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Da mesma forma que aquelas duas palavrinhas, desejado e ansiosamente, em Lucas 22:14, nos mergulha num profundo oceano de verdades, nos faz ver a grandeza de uma experiência que o nosso Senhor teve, que toda experiência começa ali, como eu disse para vocês, naqueles 4 eventos. O momento que o nosso Senhor passou no Hermon, a transfiguração, a mesa do Senhor, o Getsêmani e o Calvário. Deus usou 4 cenários para nos falar o que é o amor, o que é o seu amor, para poder mostrar o seu coração. Irmãos e irmãs, a nossa salvação, eu quero dizer algo para vocês e preste bastante atenção. A nossa salvação, em primeira instância, não diz respeito a nós, diz respeito a Deus e a sua glória. Estude sobre isso. A nossa salvação, a salvação que recebemos, em primeiro lugar, não diz respeito a nós, mas diz respeito a Deus e a sua glória. Porque é justamente o que essas duas palavras, para mostrar, nós já estudamos para, essa palavra significa, nós abrimos essa palavra no sentido lexo da sua explanação. Essa palavra fala de finalidade, de objetivo, do propósito, e ela é enriquecida pela palavra seguinte, mostrar. Aqui diz, mostrar, esse é o ponto que eu quero que vocês observem, para mostrar. Essa palavra é um vocábulo grego, endeiknumi,
Por que eu pronuncio endeikinume? Porque ela tem um sufixo, que é em, que é em direção para dentro, ou é em direção sobre. É muito lindo isso. Não está aqui. Essa palavra não está aqui aleatoriamente. Ela forma uma doutrina no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre ela. Eu quero mostrar os textos que jorram luz sobre essa palavra. Não é um exibicionismo de linguagem que eu estou fazendo. Eu quero que você observe, faça isso com muito temor. Quando Paulo usa essa palavra endeikinume, ele está mostrando para nós algo tão, mas tão grandioso, que nós precisamos tirar a sandália dos nossos pés. Porque, irmãos, eu vejo que nós temos uma tendência de banalizar o que temos em Cristo, em termos de salvação, em termos de redenção, em termos de perdão de pecados, em termos de esperança eterna. Porque, olha o que ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ou da sua benignidade, em graça, por meio de Cristo Jesus. Você se lembra que esse versículo 7, ele conclui uma sessão que inicia no versículo 1 deste capítulo 2, e quando você olha para isso, resumidamente, vai dizer para nós, Paulo, nos versículos 1 a 3, que nós estávamos em 3 reinos. Estávamos no reino deste mundo, e esse reino nos governava, estava em torno de nós, como nos abraçando, nos mantendo num cativeiro. Se não bastasse, havia o reino da carne dentro de nós. Esse reino dentro de nós, controlando as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, a nossa alma, os nossos afetos, produzindo o governo por meio do pecado. Então havia um reino, o reino da carne dentro de nós, o reino do mundo em torno de nós, e o reino das trevas, os principados e potestades acima de nós. Por isso que ele diz que nós éramos os filhos da ira. Nós temos uma deficiência em compreender a nossa depravação total. O perigo do hipercalvinismo é que ele nos ensina que nós já nascemos merecendo o céu. Já nascemos escolhidos para a glória de Deus. Muito bonito isso, porém eu não creio. Eu creio que nós nascemos debaixo desses 3 reinos, governados por esses reinos, dominados por esses reinos. Nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos o perdão. Nós merecemos o que Cristo assumiu. Nós merecíamos tudo o que Ele sofreu. E não merecíamos por 3 dias, merecíamos por toda a eternidade. E Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu os nossos pecados, Ele assumiu a nossa condição, Ele assumiu a nossa condenação, Ele assumiu a rejeição que era nossa, Ele assumiu todos os nossos pecados, como se fosse dele. Então olhe para essa palavra, endeikinume. Ela deriva de um verbo que é deikinume. E esse verbo significa mostrar, significa apontar. Esse verbo indica, é como se alguém estivesse indicando aqui, e as pessoas estivessem olhando. Esse verbo é muito interessante, vê se você consegue compreender. É como se alguém estivesse mostrando, e todos os olhos estivessem num lugar, num só foco. Olha essa frase, para mostrar. Ele está dizendo que o que foi feito em nosso favor, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, isso é o versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso. Aí ele vai dizer assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, nem a graça, nem a fé, vem de nós, é um dom de Deus. Aí ele vai dizer, voltando para o versículo 7, porque esse é o versículo 8, aí o versículo 7 ele vai dizer, para mostrar, ele fez tudo isso, para mostrar,
a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Mas para mostrar para quem? Para quem? A quem interessa ele mostrar? Esse é o tema de hoje. É para quem? Quem está interessado em saber? Quem está interessado em ver a maior expressão da glória de Deus? Porque nem a criação expressou a glória de Deus como a cruz do Calvário. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia por isso, e é verdade. Mas nem os céus, nem o universo pôde manifestar a glória de Deus nas maiores alturas, como o Calvário. Porque agora ele vai dizer para mostrar. Observe isso. Deixe-me colocar aqui um detalhe sobre esse sufixo em deik numi, em. Então são dois vocábulos, um sufixo e um verbo. Esse sufixo em aqui é que fala de um movimento em duas direções, sobre e para dentro. Então, a quem ele quer mostrar, tem um movimento. Essa pessoa vai olhar sobre e vai olhar para dentro. Estão vendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Eu tenho procurado ser bem claro nisso. Vou colocar um texto. Efésios capítulo 3, versículo 10. Está assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja revelada agora. Olha o que ele vai dizer, agora. Diante dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, nós já temos aqui um degrau que estamos subindo para compreender para quem, a quem interessa ele revelar esta glória da redenção. Há uma versão que diz assim: isso aconteceu para que agora, por meio da igreja, escute, isso aconteceu para que agora, por meio da igreja, os principados e potestade nos céus pudessem conhecer a sabedoria infinita de Deus. A Bíblia King James, atualizada, ela diz assim: a intenção dessa graça, e para mim essa é a melhor versão sobre esse texto aqui que eu estou examinando. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. Subimos um degrau, mas não chegamos ao pináculo, ao ponto mais elevado. Esse verbo aqui, que eu acabei de citar, denota a ideia de algo sendo claramente apresentado, algo que está sendo evidenciado, algo aqui que tem o propósito de revelar e enfatizar um ponto específico. E que ponto específico é esse? É a suprema riqueza. Irmãos, preste bem atenção. Esses textos nós precisamos ler com muita, mas muita luz do Senhor, e bem devagar, porque cada frase importa, cada palavra importa. Olha o que ele diz: a suprema riqueza da sua graça. Paulo nunca havia dito isso. Por isso Efésios é a epístola dos superlativos. Suprema riqueza da sua graça. Não bastava dizer graça. Para Paulo, não. Suprema riqueza da sua graça. Não é uma graça qualquer. É uma graça que tem uma riqueza incalculável, infinita. É justamente isso que esse verbo aqui, a ideia que se tem aqui. Então Paulo vai usar o termo para expressar que Deus, por meio da sua infinita graça,
da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor em Cristo Jesus, Ele deseja, e Ele vai fazer isso, escute bem, Ele vai fazer de forma visível e impactante. Ele vai mostrar para os principados, para as potestades, para todos os dominadores celestiais da sua glória, a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus para conosco. É isso que esse verbo indica. Mas é uma exibição contínua. Interessante, quando você examina o verbo, ele, dentro da frase, ele tem uma tônica de uma demonstração contínua. Irmãos, deixa eu tentar traduzir. O que Paulo está dizendo é que naquela glória eterna que nós entraremos, por causa da obra de Cristo Jesus, por causa daquele sangue que foi derramado em nosso favor no Calvário, por causa daquela obra, nós estaremos diante da glória, aquela igreja gloriosa, que é prefigurada por aquela cidade, a Nova Jerusalém, aquele povo, somos nós. Vê se você consegue ter uma sensação de alegria infinita no seu coração. Onde nós estivermos, os anjos constantemente estarão olhando e vendo as belezas da obra de Cristo em cada um de nós. Não é uma palavra qualquer, irmãos. Paulo vai dizer que Deus fez tudo isso para apresentar um grandioso espetáculo por toda a eternidade. Eu vou repetir. Ele está dizendo assim, para mostrar por toda a eternidade o grande espetáculo da suprema obra da graça em cada um de vocês. Os anjos vão olhar o tempo todo com a profunda admiração. E mais ainda, irmãos, nós vamos ler outros textos com impacto. Com impacto. Apocalipse 7:9. Vamos subir mais um degrau. Apocalipse 7:9 diz assim: depois dessas coisas, lembra que semana passada eu usei um parêntese só para falar dessa frase, depois dessas coisas? Então eu coloquei uma nota muito importante, porque esta é mais uma das ferramentas para estudar o livro de Apocalipse, essa frase, depois dessas coisas. E diz: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Que lindo, irmãos. Eu digo para vocês, esse texto é um oásis dentro do livro de Apocalipse. É um texto para nós ficarmos meditando, todas as vezes que você sentir a depressão bater na sua porta, todas as vezes que você sentiu desânimo, todas as vezes que você sentiu o pecado na porta, no seu coração, olhe para esse texto. Veja isso. É um texto que emoldura a nossa viva esperança. Olha o que Paulo está dizendo. Deus vai mostrar, e aqui está um cenário escatológico, apocalíptico, revelador. Aqui está o antigozo. Esse versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse é o antigozo desta reunião. É o antigozo. Lembre-se das palavras do irmão William no início aqui. É o antigozo. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Por que nós estamos perdidos nesse mundo? Por que nós estamos perdidos em consultórios psiquiátricos? Por que há tanta depressão no meio do povo de Deus? Tantas pessoas sofrendo de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Quantas pessoas insatisfeitas com tudo, com a roupa, com o rosto, com o casamento, com a família, com tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda se permitem ser aprisionados pelo Deus deste mundo. Ainda existe o domínio das trevas no seu coração.
Há principados e potestades que está dominando sua vida. Repreenda isso. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Olha esta mesa. O que nós viemos fazer aqui hoje? Nosso irmão orou. Nós estamos aqui. Essa reunião é um prelúdio da nossa redenção eterna. Isso fala alto ao seu coração. Irmãos, se começar pelo Rogério, terminando pela Divina aqui, não tem ninguém satisfeito com nada. Nós estamos em lutas, estamos em batalhas, guerras por dentro, guerras por fora, isso é verdade. Isso vai ser até o último dia. Então, suba para um plano mais alto, faça como Deus fez com Moisés, quando Deus o levou ao Monte Abarim, diz: agora contempla aí, olha a cidade. Olha aí a terra que mana leite e mel, que eu prometi lá atrás, há 40 anos lá atrás. Você não vai entrar lá. E tem gente ainda que tem a coragem de achar que Deus estava reprovando Moisés. É tanta tolice. Meus irmãos, deixa eu te falar. Deus não deu Canaã para Moisés entrar, mas Deus deu ele. Deus deu ele. Mas antes disso, Deus mostrou. Deus está mostrando, olha esse versículo aí. Deus está mostrando o que será de você amanhã, na glória vindoura. Você será parte de uma grande multidão que estará diante do trono de Deus e do Cordeiro. Cristo será o nosso centro. Cristo é o centro supremo de toda a glória do Pai. Ninguém toma o seu lugar. Mas aqui eu falo com toda reverência e temor. A igreja estará sendo observada de uma forma muito distinta, porque ali, na glória de Deus, nós sabemos que é os serafins, ali tem arcanjo, ali tem uns 24 anciãos, ali tem 4 seres viventes, que são criaturas, que nós não conseguimos imaginar a grandeza, a autoridade conferida a eles. Esses anjos, principados e potestades, são ministros ao nosso favor, o trabalho deles é invisível, mas você não faz ideia o quanto eles te guardou essa semana, o quanto eles te livraram essa semana. Eles não podem fazer nada dentro de nós, porque dentro de nós só quem trabalha é o Espírito Santo, mas é eles que são ordenados ao nosso respeito. Mas escute isso: o amor, a graça e a misericórdia de Deus em Cristo, que efetuou ali na obra do Calvário, algo em nosso favor, será manifestada de uma forma jamais vista em toda a eternidade de Deus. Eu vou repetir isso, irmãos. Eu temo que vocês não compreendam, ou às vezes acho que eu estou exagerando, mas o que eu quero te mostrar é que o amor, a graça e a misericórdia de Deus em Cristo fará com que a glória de Deus seja manifestada de uma forma tão grandiosa como jamais houve, ou jamais foi manifestada em toda a eternidade. Acho que vocês não entenderam. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, seu amor, sua graça, sua misericórdia, os anjos eles não sabem o que é isso. Os anjos não conhecem, não experimentaram graça, misericórdia e o amor de Deus. São criaturas que vivem no mundo de uma realidade perfeita. São criaturas de um testemunho perfeito diante de Deus. Os anjos que habitam sua glória, eles não experimentaram a graça e nem a misericórdia. Agora, olha o que eu quero dizer. Deus fará na eternidade vindoura, quando a última trombeta tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e nós os vivos fomos arrebatados, nos encontraremos com eles nos ares. Depois de nos encontrarmos com eles, não sabemos quanto tempo vai durar isso, mas eu penso que não será algo instantâneo. Depois de nós nos encontrarmos com os salvos, os santos nos ares, nós partiremos para o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo.
E quando nós entrarmos na sua glória eterna, na sua eternidade, na dimensão da eternidade, aqui, nesse exato momento, o amor, a graça, a misericórdia de Deus em Cristo, fará com que a glória de Deus seja manifestada de uma forma jamais vista por toda a eternidade. Irmãos, eu falo para vocês, isso assombra o meu coração. Da mesma forma que você sente como que assombrado, você tem um sentimento de miserabilidade tão grande. Como pôde Deus fazer isso com alguém como eu, como você, como nós? Imagine, irmãos, pense na glória de Deus. Pense na glória de Deus. Nosso Deus é um Deus cheio de glória. Nada nesse mundo pode aumentar a sua glória, ou pode aumentar a sua glória, nada. Mas haverá uma manifestação de glória, como jamais houve em toda a eternidade, quando Ele abrir as cortinas, e os principados e potestades celestiais se achegarem, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos eles chegarem, e Ele mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Deixe-me um pouco além, 1 Pedro capítulo 1, vamos subir mais um degrau. Os anjos, eles verão uma exposição da glória de Deus de uma forma que jamais viram. Escute bem, os anjos que sempre estiveram, desde que foram criados, eles nunca viram uma manifestação tão assombrosa. Eles nunca viram uma manifestação da glória de Deus tão assustadora, tão impressionante, como eles verão o dia que nós chegarmos diante daquele trono. É isso que nós estamos estudando. Vamos agora, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 13. Não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque nosso tempo já está acabando. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça destinada a vós outros. Pense nisso, irmãos. Desde o Antigo Testamento, Deus já vinha falando por meio dos profetas. Eles questionaram, eles perguntaram, eles queriam entender, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias vindouras, ou as glórias que seguiriam. Eu quero que você preste atenção nessa frase, sobre as glórias que o seguiriam. Uma versão mais próxima do texto grego original diz: e procuraram saber em que tempo, e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que ele teria que suportar, e a glória que viria depois. Deixa eu colocar algo aqui. Eu vou precisar de 2 textos para dizer o que eu vou dizer aqui, mas vou precisar de 2 textos para colocar um selo sobre isso. Há uma glória que nenhum dos anjos viu. Há uma glória que por todo o tempo que eles passaram na eternidade de Deus, eles jamais viram. Há uma manifestação da glória de Deus que ficou guardada em toda a eternidade. E essa glória será revelada um dia. Olha aí o que diz a sua Bíblia, Romanos 8:18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada sobre nós. Quer um outro texto?
Eu vou te dar um outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha esse texto. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Escute isso, irmãos. Os textos são autoexplicativos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Você pode imaginar, irmãos, olha que coisa mais extraordinária de se pensar, de se imaginar. Quando o nosso Senhor Jesus vier naquela glória, depois que nós nos encontrarmos com os nossos santos que foram antes de nós, quando nós nos encontrarmos com eles, junto nós iremos ao encontro do nosso Senhor. E quando Ele for demonstrar a suprema da riqueza da sua graça para conosco, olha o que Paulo traduz aqui para nós. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Agora, olha a frase seguinte no texto, não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Para ser admirado neles. Irmãos, você tem que ler isso aí, é exatamente o que está escrito. Olha o que ele diz. Para ser admirado em todos os que creram. Ele ser admirado em nós, será que ele precisa de nós para ter alguma admiração? Não. Ele não precisa. Sua beleza é indescritível. Sua glória é indescritível. Mas havia algo nele que a criação não pôde. Ele que criou todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o sustentador do universo, mas sendo quem ele é, toda a sua criação não pôde manifestar e nem pôde ser admirado, ele não pode ser glorificado e nem ser admirado em sua criação, porque na sua criação existe o poder dele, aquilo que ele é infinitamente capaz de fazer. Mas quanto a nós é diferente, porque ele não nos salvou no seu poder criador, ele não tem a criação para ter um relacionamento, ele nos salvou para ter um relacionamento. Paulo diz assim, para apresentar a si mesmo, é como se ela fosse um espelho no qual ele possa se olhar, para apresentar a si mesmo uma noiva gloriosa. Isso é demais, irmãos. Olhe bem, quando vier para ser glorificado em seus santos, e ser admirado em todos os que creram. Deixa eu citar um texto aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 27, a última frase desse texto. É exatamente o que você está lendo aí. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Deixa eu tentar traduzir isso para você. Irmãos, nós temos uma viva esperança, não temos? Nós oramos isso agora de manhã. Nós dizemos para o Senhor que o nosso único objetivo de vida em 2025 é que Ele volte para nós. Por quê, irmãos? Por que os remidos hoje não querem mais nada, a não ser Cristo, que Ele volte? E não é porque o mundo está ruim não, irmãos. Tem muita coisa boa para desfrutar desse mundo ruim, não tem? Tem. Não é porque tem tanta injustiça, tanta politicagem nojenta, mas não é por isso, irmãos. Não é porque a violência tem aumentado, não é por causa dos rumores de guerra, não é por causa das pestes, não é por causa dessas coisas que nós queremos que Cristo volte. Nós queremos que Cristo volte, porque nós queremos vê-lo, nós queremos tocá-lo, nós queremos sentir a sua presença em plenitude entre nós, nós queremos adorá-lo, nós queremos fazer como Maria, nós queremos prostrar os seus pés, nós queremos que Ele volte por Ele mesmo, não é nem por nós, é para que Ele possa ser admirado, para que Ele possa ser glorificado nas nossas vidas. Nós temos essa esperança, não temos, irmãos? Imagina que os anjos da glória têm essa esperança. Existe uma esperança lá na glória, que todos os principados e potestades têm. Sabe que esperança que eles têm? É ver esta igreja. É ver esta igreja
é ver a glória de Cristo, ele vai ser admirado nela. Há algo da sua glória que ficou guardado em todos os tempos eternos, que vai ser manifestado naquele dia. Nenhum dos seres na eternidade pode ver, pode tocar, poderá olhar e ver a suprema riqueza da graça de Deus. Isso redundará em uma manifestação de glória jamais vista em toda a eternidade. Por isso eu disse, a nossa salvação em primeira instância tem a ver com a glória de Deus, e não com o nosso merecimento. Veja o versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, profetas, aqueles que inquiriram, mas para vós outros. Irmãos, que frase! Cada frase nesses textos assombra o nosso coração. E diz a eles. E Pedro estava falando com uma convicção tão grande, de que ele tinha certeza, Pedro tinha certeza que Jesus voltaria nos seus dias. Ele escreveu isso aqui convicto de que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus viria buscar aquela geração de Pedro. Por isso ele escreve dessa forma. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros. Só que esses vós outros aqui não são mais os da geração de Pedro. Esses vós outros estão diante de mim aqui agora. Eu queria que, a partir desse momento, que você pudesse se ver nesses textos. Ele diz, a eles foi revelado não para eles mesmos, mas para vocês. É para você, Saulo. Para você, Anderson, Tainara, para você. Para você, Débora, para você, Paulo. É para nós aqui. Ministravam coisas que agora, hoje, no ano de janeiro de 2025, vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas estas, que os anjos anelam, desejam ardentemente conhecer. Por isso, cingidos o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Há uma graça, ainda há uma manifestação da graça que será trazida a nós, na revelação de Jesus Cristo. Quero analisar aqui, especialmente esta frase, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, para que possamos extrair o mais profundo significado disso. Esse texto, irmãos, no original, ele carrega um significado profundo, relacionado a esse mistério de Deus e a grandiosidade do plano da salvação revelado em Cristo Jesus. Observe essa palavra, anelam. É o mesmo sentido que nós encontramos em Lucas 22:15. É um desejo intenso, é um desejo ardente. Irmãos, irmãs, vê se você consegue ver esse quadro. Olhe para a mesa, lá de Lucas 22. O Senhor Jesus disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Nós estamos tentando interpretar isso. Eu creio que em 4 reuniões não conseguimos nem chegar perto disso. Mas sentimos um pouco de alívio por ver um pequeno vislumbre. Agora, do outro lado, da outra ponta, a primeira ponta está lá atrás, há 2000 anos atrás. Alguém, quem? O próprio Senhor Jesus disse, eu já queria, era o meu desejo chegar a esse momento e comer convosco essa Páscoa. Agora você pensa que lá na glória tem anjos olhando um para o outro dizendo, eu estou com meu coração ardendo, porque eu quero conhecer a suprema riqueza da graça de Cristo Jesus na sua noiva, nos seus redimidos. Esse verbo implica não um interesse superficial, mas é um desejo ardente e constante, por isso que eu estou falando isso. Olhe bem, irmãos, a palavra, o verbo que Pedro usa aqui,
fala não de um desejo superficial, mas um desejo ardente, um desejo ardente. E esse desejo ardente, segundo o que você vê nesse verbo, é um desejo contínuo. Eles estão há 2000 anos com o coração inflamado de desejo de conhecer a suprema riqueza da graça de Cristo Jesus em cada um de nós. 2000 anos, olhe bem. Isso para os anjos é algo fascinante. A nossa salvação para os anjos é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é algo supremo. Para os anjos, ver essa reunião de homens e mulheres perdoados em torno desta mesa, glorificando a Deus, porque eles não estão debaixo do reino das trevas, eles não estão agora dominados pelos reinos deste mundo, eles não estão governados pelo reino da carne, eles estão aqui por amor, eles estão aqui por gratidão, eles estão aqui para louvores. Eles não querem mais nada nesse mundo, a não ser Jesus Cristo e Ele mesmo. É isso, irmãos, que fascina os anjos. Os anjos que servem a Deus por todo o tempo. Na nossa linguagem seria assim, eles servem a Deus dia e noite. Eles são apresentados aqui nesse texto como intrigados. Eles estão intrigados, mas também encantados. Os anjos estão encantados com o que Cristo fez na nossa vida. Os anjos estão encantados, eles estão maravilhados com o que Deus fez na nossa vida. Apesar de toda a proximidade que eles têm de Deus, eles não experimentaram a salvação como nós. Mas eles desejam compreender essa salvação. Olha essa palavra, perscrutar. Essa palavra significa inclinar. Inclinar e olhar bem de perto. Que palavra linda que está aqui. Alguém que se debruça para observar algo minuciosamente. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Os anjos, eles vão debruçar. Eles vão procurar entender minuciosamente como aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, os filhos da ira, os condenados ao inferno, os que viviam debaixo do reino de principados e potestades, dos dominadores deste mundo, aqueles que tinham o reino das trevas, do pecado em seus corações. Como pôde um povo subjugado por 3 reinos, que tinha como único propósito destruí-los eternamente? Mas graças a Deus que uma explosão aconteceu lá na cruz do Calvário, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Não foi qualquer amor, foi um grande amor. Não foi qualquer manifestação de amor, foi um grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos salvou pela sua graça. Olhe isso, irmãos, essa é uma imagem curiosa e intensa. Os anjos, eles anelam perscrutar esse mistério da graça. Os anjos desejam conhecer, porque a linguagem aqui sugere que o plano de salvação é algo demasiadamente profundo e maravilhoso para os anjos. Por isso que eles querem tanto conhecer, com toda a sabedoria que Deus deu a eles, com todo o poder que Deus delegou a eles. Eles não conhecem, eles não sabem, eles são anjos, embora em estado de perfeição, eles não sabem o que é perdão de pecados, o que é graça derramada, o que é Deus tomar o seu Filho, aquele que por eles eternamente foi adorado, aquele que diante deles é o Rei do universo, aquele que eles conheceram como Criador do universo, como sustentador do universo, só com a palavra do seu poder. Como foi capaz dele encarnar, viver como homem, ir até a cruz,
e morrer por pecadores. Quem são esses dignos dessa morte? Quem são esses dignos desse perdão? Quem são esses dignos desse amor? Porque nem mesmo os anjos foram amados desta maneira. Nem mesmo os anjos puderam experimentar um amor tão grande assim. É isso que eles querem perscrutar. Esse é o mistério da graça. É algo sem precedentes da história. Deixa eu dizer algo para você. Não há paralelos na história comparado com o mistério da graça que Deus efetuou em Cristo Jesus por nós. Não há. Ultrapassa não só a compreensão humana, irmãos, ultrapassa a compreensão angelical. O amor que Deus tem por nós ultrapassa até mesmo a compreensão angelical. Eles estavam num estado de um mundo de perfeição. Para eles estava tudo certo. Mas de repente houve uma rebelião no céu. Consequentemente, houve uma rebelião na terra. E mais extraordinário, houve uma manifestação de graça na encarnação do Filho de Deus. E não para aí, o Filho de Deus morreu, o Deus homem morreu, o homem Deus morreu, ele entrou na morte. Os anjos nunca viram nada igual, mas um dia estará diante deles, será o nosso Senhor Jesus que vai abrir as cortinas, e vai dizer: eis aí a suprema riqueza da minha graça. Os anjos olharão para ele, olharão para nós, nós seremos objeto de estudo dos anjos. Eles vão poder estudar sobre as múltiplas maneiras da sabedoria de Deus. Por isso que eu quero te falar, irmãos, Efésios 3:10, para mostrar nos séculos vindouros aqui, irmãos. Então, olhe bem, para que agora a sabedoria de Deus se torne conhecida na igreja. Deixa eu te falar, sua vida não deu certo, as coisas não deram certo para você. Você até está dizendo, está dando tudo errado. Você olha para o seu casamento, está dando tudo errado. Você olha para os seus filhos, parece que está dando tudo errado. A sua vida está dando tudo errado. Os anjos também olharam, quando viram a rebelião de Lúcifer, quando viram a queda do homem, quando viram o Filho de Deus morrer, pensando, será que não passou pela cabeça deles? Mas um dia eles vão ver a infinita sabedoria de Deus. Você não será um derrotado, você não será uma derrotada, porque ninguém poderá frustrar o plano de Deus nas nossas vidas. Então você pode imaginar, observe bem aqui, os anjos não são os destinários, ou os destinatários da redenção, nós somos. A redenção diz respeito a nós. Agora, é interessante que eles acompanham esse drama cósmico da redenção. Eles acompanham, eles estão lá, ansiosos, interessados, admirados, maravilhados, curiosos, para que esse dia chegue. Os anjos estão esperando há 2000 anos que esse dia chegue, porque eles estão maravilhados. O que eles estão vendo aqui já é maravilhoso. Agora imagine quando nossos corpos forem tomados da incorruptibilidade e da imortalidade. Como diz Paulo, teremos um corpo como o do nosso Senhor. Observe isso. O privilégio de experimentar a salvação é só nosso, irmãos. Olha que maravilha. O privilégio de experimentar o perdão dos pecados é só nosso. O privilégio da graça é só nosso. O privilégio de ter sido amado de tal maneira é só nosso. O privilégio de ter Cristo como Salvador é só nosso. O privilégio de chegar tão próximo diante do trono dele será um privilégio nosso.
Observe isso, o privilégio de experimentar a salvação pertence exclusivamente a você e a mim, a todos nós. Agora você vê o coração do Senhor na sua mesa, porque os anjos desejam conhecer como esse Deus tão infinito em glória, em poder, em majestade, esse Deus santo, justo, ele pode descer a um nível tão baixo para salvar os filhos da ira. Os anjos ficam assombrados com isso. Que possamos também nós ficar assombrados nessa manhã. Não conosco, mas com a graça de Deus em Cristo Jesus, em nosso favor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo possa arrancar de nós o mais perfeito louvor desta manhã a Cristo Jesus. Que você não possa se encolher nessa hora, porque, sinceramente, eu nunca tinha visto isso dessa forma, como estamos vendo aqui nessa manhã. É algo que assombra mesmo, irmãos. É o que Paulo chamava a loucura do Evangelho para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Não tem ciência, não tem filosofia, não tem nada que pode chegar ao fim disso. Imagine, isso é exclusivamente nosso. Que maravilha poder dizer, isso é exclusivamente meu. Você vai com isso para casa, você vai viver com isso todos os dias, até aquele grande dia. Irmãos, a sensação que eu tenho é que é como se Jesus colocasse um jantar à luz de vela e convidasse cada um de nós para sentar ali e comesse olhando para Ele. Quando eu olho esta palavra, tudo que significa, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude mais uma vez. Glórias ao seu nome, glórias à sua pessoa, glórias à obra do Calvário, glórias a Deus pela sua graça em Cristo Jesus, glórias a Deus pela sua misericórdia em nosso favor em Cristo Jesus. Glórias a Deus por seu bendito e eterno amor, por ter nos amado de tal maneira. Glórias a Ele nesta manhã.